Olá pessoal, meu nome é Diogo. Eu gravei esse vídeo bastante informal, basicamente para apresentar para vocês o nosso curso de modelagem LM, né, onde a gente apresenta modelos de simulação e otimização de balanço para instituições financeiras de modo geral, incluindo bancos, fundos de pensão, seguradoras. A ideia é passar aqui pela página do curso, mostrando para vocês os principais objetivos, os módulos, e para tirar um pouco de algumas dúvidas que as pessoas têm mandado para mim a respeito do treinamento. Então vou fazer um vídeo aqui para a gente poder se aproximar um pouco e tirar essas dúvidas. O principal objetivo do curso, é capacitar os alunos, para criar simuladores de otimização para LM, instituições financeiras, fundos de pensão principalmente. No final do curso a gente espera que vocês estejam aptos para fazer projeções de cenários, de carteiras, balanços, DRE, indicadores financeiros, E o curso também é bastante proveitoso para quem trabalha com a elaboração do relatório ICAP, que é um processo interno de avaliação de qualidade de capital, testes de estresse bottom-up, que é uma novidade no mundo regulatório para bancos, e na implementação, de modo geral, de ferramentas e sistemas de gestão integrada de capital de risco, muito exigidos na regulação bancária, mas também em outras esferas financeiras, digamos assim. O público-alvo desse treinamento são profissionais de instituições financeiras, consultorias, órgãos reguladores, especialmente aqueles envolvidos com a gestão financeira de risco, tesouraria, planejamento de capital, testes de estresse. A gente vai tentar conduzir o curso de uma forma bastante modular, e sempre trazendo a teoria, até chegar no final do módulo a gente vai ter sempre algum tipo de exercício prático para a gente fixar as ideias. Não é necessário um conhecimento profundo de programação, mas é desejável uma certa familiaridade com programação e com finanças de modo geral. Mas, como eu disse, a gente tentou montar de uma forma bem devagar, módulo a módulo, cada bloco de construção do modelo. E a ideia é essa, não é um curso de programação, é um curso muito mais de arquitetura do modelo de ALM, e a gente vai implementar na prática, e para os que tiverem um pouco mais de proficiência, certamente vão poder reaproveitar os scripts que a gente fornecer para construir a versão de vocês na instituição financeira de vocês, ou para coordenar a implementação junto com a sua área de TI, e aí que a gente já vai saber um pouco melhor como especificar os modelos. Então vamos para o programa do curso. O programa do curso ele é dividido em vários módulos. A gente começa com o módulo de introdução, onde a gente vai apresentar o que a gente entende por LM, porque essa sigla LM realmente é uma sigla que é um guarda-chuva para muitas técnicas quantitativas e qualitativas. Então a gente vai falar o que a gente entende por LM no contexto da administração financeira. A gente vai trazer aqui algumas perguntas provocativas para alimentar esse debate e mostrar por que o modelo de ALM, de otimização de balanço, pode ser tão útil para maximizar o resultado da sua instituição financeira. A gente também vai traçar um breve panorama de como essas ideias se conectam com a regulação bancária, especificamente no mercado brasileiro, mas a regulação bancária do mercado brasileiro ela é meio que herdada do mercado internacional. Então, pode-se dizer aqui que é traçando um panorama com a regulação bancária global. Na sequência, a gente tem um módulo de técnicas de LM, onde a gente vai fazer o que eu chamei aqui de um breve inventário das técnicas usadas na administração de ativos e passivos. A gente vai falar aí sobre gaps, durations, Monte Carlo, e por fim a gente vai ter o nosso primeiro contato com as técnicas de programação matemática, que são o nosso principal objetivo de estudo nesse treinamento. A gente vai elencar os principais prós e contras de cada técnica, para vocês ganharem um pouco mais de intuição sobre o problema, e saberem onde estão pisando, o poder de cada ferramenta. A ideia não é dizer que uma ferramenta é melhor que a outra, mas tentar delinear como que a gente pode montar, na verdade, uma caixa de ferramentas que para atender as demandas de gestão de ativos e passivos de forma ágil. Então essa é a ideia. A gente vai apresentar também nesse módulo, além dessas técnicas quantitativas, além desse overview sobre as técnicas quantitativas, alguns temas associados à governança, normas, políticas, limites, comitês e outros recursos usados pelas instituições financeiras no dia a dia de gestão de ALM.
Na sequência, a gente vai entrar aqui nesse módulo de princípios de contabilidade aplicada a LM, onde esse módulo, junto com o módulo 3, contabilização de instrumentos financeiros, eles têm como objetivo aqui resgatar, né, os conceitos básicos de contabilidade, como qual é a cara dos balanços, dos demonstrativos de resultados, o que são ativos, passivos, a equação patrimonial, lei das partidas dobradas. Não temos a ideia aqui de abordar minúcias contábeis, de padrões contábeis, de Brazilian GAAP, FRS 9, 17, 32, né? A gente sabe que isso muda toda hora. A ideia aqui é os princípios básicos que são necessários para a gente garantir as regras de consistência fundamentais do modelo. E aí depois a gente pode, né, adaptando para cada gap, né, para cada padrão contábil, né, ao qual a gente estiver sujeito. A gente vai falar também aqui dos conceitos de marcação na curva, marcação a mercado e sobre alguns critérios de classificação contábeis, né, como mantido ao vencimento, disponível para venda, para garantir que o balanço seja projetado de forma fidedigna, né, com as regras que são usadas na prática para apurar o resultado, os impactos no lucro e no patrimônio, né, dessas operações. Na sequência, no módulo 4, vou rolar aqui a tela, né, a gente vai definir o que a gente chama de contrato, né, ao longo do processo de modelagem. Então, a gente vai falar aqui dos atributos que definem um contrato, indexadores, taxas, cronogramas de pagamento, né, o que a gente chama, né, de cronograma de pagamento, sistema de pagamento, né, que determina como os saldos e os fluxos de caixa evoluem ao longo do tempo. A gente vai fazer isso daí para instrumentos financeiros clássicos, né, como operações de crédito, títulos públicos, ações, e também para o que a gente chama aqui na nossa modelagem de pseudocontratos, que são aí objetos contábeis necessários para reconstituir o balanço e o DRE, né, e que não são instrumentos financeiros. Então, exemplos, né, são capital social, lucro, o ajuste a valor de mercado, impostos, dividendos, itens que aparecem no balanço e no DRE, mas não são exatamente contratos financeiros, mas que precisam também ser projetados. Então, as intuições apresentadas aqui nessa sessão, elas são centrais no nosso processo de modelagem, e a precisão nessa fase é o que vai garantir a evolução correta dos saldos e dos fluxos projetados. Na sequência, a gente vai falar um pouco aqui sobre a agregação de contratos. A questão da agregação de contratos, né, é permitir que a gente encontre uma representação simplificada da nossa carteira de ativos e passivos, né? Uma representação menor, né? Uma quantidade menor de contratos que represente de uma forma adequada a minha carteira toda. Para quê? Para que possa caber, né, no computador, para que seja viável computacionalmente essa modelagem. Então, muitas preocupações aqui chaves aqui no processo de agregação, né, são a preservação dos riscos, né, as regras de contabilização. As agregações também devem permitir a aplicabilidade das restrições e a distribuição dos fluxos de caixa ao longo do tempo. Ou seja, não posso misturar, não posso agregar contratos e com isso de uma forma a representar mal, né, a evolução dos fluxos de caixa. Isso assim, estragaria o meu modelo de ALM, né, esse tipo de agregação. Então aqui a gente vai falar um pouco disso. Nesse módulo de geração de cenários, a gente vai, né, introduzir aí a noção de cenários e delinear aí a importância, né, dos cenários no processo de tomada de decisão sobre riscos. A gente vai debater aí abordagens alternativas para calibração de modelos no problema de LM, e a gente vai falar também das principais classes de ativos, né? Então, ações, taxas de juros, indicadores, né, macroeconômicos, índices de default, inadimplência, saques, pré-pagamentos, assim, uma série de variáveis de mercado e funções da economia que impactam, né, na rolagem, né, da nossa carteira como um todo. A gente vai discutir, né, atributos relevantes, né, importantes para a seleção dos modelos. E também a gente vai fazer aqui algumas considerações sobre não arbitragens e as implicações dessas considerações no processo de modelagem. No módulo 7 a gente vai começar a falar um pouco mais de programação matemática. Aqui a gente vai apresentar as noções básicas, né, de programação matemática, otimização, em particular noções de programação linear. E a gente vai fazer as primeiras conexões com o nosso problema de interesse, que é um problema de construir um modelo de LM para
maximizar retornos, né, de longo prazo. A gente vai falar aqui, né, introduzir o conceito de decisões, funções objetivo, né, variável de decisão, função objetivo, restrição e os coeficientes do modelo. E aí a gente vai fazer também aqui, né, uma espécie de panorama gráfico, né, para ilustrar quais são as dimensões do modelo de LM. Por fim, a gente vai falar da noção de conjunto de contratos, né, que é fundamental também no processo de modelagem, uma vez que os conjuntos são os objetos aí matemáticos que delimitam o escopo dos somatórios que aparecem no modelo, e esses somatórios, na verdade, são o escopo de aplicação das restrições. Então, é um módulo bem importante que vai pavimentar o caminho para os próximos, né? Na sequência, a gente vai falar dos coeficientes do modelo, né, que são os termos que multiplicam as variáveis de decisão. A gente vai mostrar como que boa parte da não linearidade, né, do mundo financeiro pode ser escondida no cálculo dos coeficientes. Então, a gente vai mostrar essas diferentes nuances financeiras e contábeis na construção, né, desses coeficientes. Aí a gente vai voltar aqui aos conceitos de fluxo de caixa, valor na curva, e apresentar em detalhes como é que esses conceitos se conectam, né, com a programação matemática, ali multiplicando as variáveis de decisão. Depois a gente vai evoluir para falar das variáveis de decisão propriamente ditas, né, que são os objetos matemáticos que no final das contas representam a estratégia ótima de rolagem. Então são compras, vendas, pré-pagamentos, né? E aí depois a gente vai falar sobre um grupo auxiliar de variáveis, que a gente chamou aqui de variáveis auxiliares, né? Que na verdade são combinações lineares das variáveis principais, que tem por objetivo aí aumentar a legibilidade do modelo, fazendo com que ele se aproxime bastante da linguagem de negócio. Então assim, a gente entende que esse é um passo fundamental para a desmistificação do modelo em qualquer instituição financeira. Os modelos matemáticos, eles geralmente, né, são coisas ali que as pessoas veem como complicado, tal, então exige um pouco de ceticismo. Então, a ideia é transformar a especificação do modelo em algo bem próximo do que são as políticas mesmo, né? Aqui eu posso vender tanto, eu não posso vender, o risco tem que ser no máximo tanto. Então, a ideia é que a gente leia no modelo seja muito parecido com isso, e uma pessoa que não esteja diretamente envolvida no desenvolvimento consiga, com algum esforço não tão grande, compreender, né, o modelo, e com um pouco ali de fé na tecnologia, né, na matemática por trás, consiga ir ganhando um pouco de confiança e permitindo que, né, o modelo seja utilizado efetivamente na instituição. Depois a gente vai falar sobre as funções objetivo, né, que são aí os elementos, né, que expressam, digamos assim, o desejo, né, final da instituição. Tipicamente a gente vai ter aqui maximização de lucros, né? Então, minimizar também violações regulatórias, enfim, aderência, né, com uma série de regras, mas tipicamente maximização dos resultados, né, num determinado horizonte de tempo. A gente vai discutir aí formatos típicos de função objetivo, né? Maximizar o lucro médio, maximizar o lucro mínimo. A gente vai discutir funções objetivas com múltiplos objetivos, como discutir também como adicionar, né, variáveis para penalizar, né, as extrapolações de limite. E a gente vai dar aqui algumas dicas também para estabilização dos resultados em formulações multistágio. Então, não basta mais maximizar o resultado ao final do período. Muitas vezes eu quero que eu tenha uma trajetória de lucros, né, que seja otimizada, mas que tenha algum nível de estabilidade e alguma coerência econômica, né? Então, essa é a ideia aqui desse módulo. Na sequência, a gente vai falar um pouco aí sobre as restrições contábeis de negócio, mercado e regulatórias. Grosso modo aqui, então, as restrições matemáticas. Esse é um módulo que talvez seja um módulo onde a gente consiga ter a maior conexão com as regras de negócio, né? Então, assim, essa com as regras mesmo que delimitam o ambiente de operação do banco. É por isso que eu costumo dizer, né, que as restrições, elas são a contrapartida matemática das regras operacionais e regulatórias, né? Então, hoje tenho restrições para exigir, para garantir a adequação contábil. Eu tenho restrições para garantir, né, a aderência com as regras de negócio, de mercado, liquidez, regulatórias. Então, a gente vai, né, falar de tudo isso e mostrar como que isso se encaixa, né, e se conecta com as políticas da empresa. Vocês vão perceber, né, ao longo desse processo
a construção das restrições, né, esse exercício de construir as restrições, ele, na verdade, ele é muito rico, né? E muitas vezes o processo de construção do modelo pode trazer mais benefícios, às vezes, do que o próprio modelo, porque força, né, o profissional que está modelando, força ele pensar em todos os encadeamentos existentes no balanço da empresa, e você, nesse processo, né, de construir restrições, rodar um modelo, depurar, você acaba obtendo conclusões que não são nada intuitivas num primeiro momento, né? E você também consegue confirmar algumas hipóteses que você tem ou refutar outras, né, nesse processo de rodar o modelo, habilitar restrições, desabilitar. Então essa é uma prática que, assim, vocês, à medida que forem ganhando familiaridade com o modelo, vão perceber a utilidade dele nesse sentido. No módulo 8 e o módulo 9, na verdade, são meio juntos, né? É onde a gente tem o nosso estudo de caso. A gente vai apresentar um modelo de programação matemática para projeção e otimização de balanço. Eu falo projeção porque a projeção ela é um output natural do modelo de otimização multi-estágio e com cenários, né? Então, na verdade, o que a gente está montando aqui, é bom deixar claro, é um modelo de otimização. No qual as variáveis de decisão são compras, vendas e pré-pagamentos. Aí o modelo vai contar com uma série de restrições operacionais, né, contábeis, de negócio, de liquidez e de risco, e também uma gama de restrições regulatórias. Então, eu tenho, por exemplo, uma restrição para determinar o retorno mínimo sobre o capital próprio, eu tenho uma restrição para dizer qual é o VaR máximo da minha carteira de ações, eu posso ter uma restrição para dizer o volume máximo que eu consigo captar com, por exemplo, com bondes, né? Então, a ideia é mostrar para vocês como a gente pode construir cada tipo de regra, né, dessa no modelo usando esses blocos que a gente apresentou nos módulos anteriores. O input do modelo é um balanço, né, com todos os contratos que o integram. Os contratos, na verdade, os contratos médios, digamos assim, né, os contratos que representam a carteira. E aí, além do balanço, a gente tem também alguns parâmetros, né? E o output do modelo é uma série de relatórios que apresentam a estratégia ótima de alocação, os cenários, né, de projeção de balanço, resultado, alguns relatórios de risco e alguns relatórios também que indicam a extrapolação de limites, em que tempo e em que cenário os limites foram extrapolados. Então, assim, no nosso entendimento, é realmente um exercício bem rico, né, que vai permitir vocês a ganhar, assim, mais habilidade, né, mais conhecimento nas áreas de gestão de capital de risco. A gente tem usado modelos desse tipo, assim, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, e a nossa experiência é que eles aceleram muito esse processo, né, de teste, aceleram muito esse processo de teste de novas estratégias, eles aceleram também o atendimento a demandas regulatórias. Ao centralizar os cálculos, eles também garantem, assim, um pouco mais de consistência na utilização de premissas, né, nesses exercícios. Então, tem uma série de benefícios. Obviamente, é um trabalho grande até vocês, né, conseguirem pilotar um sistema desse tipo e construir, mas certamente é uma jornada, assim, que vale muito a pena, porque adiciona muito conhecimento aos envolvidos e pode, de fato, ajudar a maximizar o resultado da sua instituição financeira. Bom, pessoal, é isso. Essa é a apresentação do curso. Esse curso tinha previsão de ser colocado no ar no dia 1º de junho, ele foi colocado no ar, então está lá disponível. Quem quiser se inscrever, o curso é completamente online, pode ser feito a qualquer momento. Uma vez inscritos, vocês podem fazer no tempo de vocês e acessar as videoaulas. Enfim, e a gente tem um canal também para vocês mandarem dúvidas, né? Dentro de cada aula a gente tem um canal para vocês mandarem as dúvidas e a gente responde. Já tem bastante gente participando de várias instituições. A gente tem gente do Itaú, do Pactual, do Santander, a gente tem gente de seguradoras, né? E de mais alguns bancos. Então, consultorias, tá bem interessante a turma, bem legal. Eu tenho certeza que vocês vão tirar bom proveito e mandem comentários. Qualquer dúvida é só falar comigo. Beleza, pessoal? Um abraço, boa noite.